Olá, como vai? Muito prazer, eu sou a Thais Alencar, trabalho com desenvolvimento humano e é com muita alegria que eu recebi este convite para participar com vocês da CIPAT. Eu que já estive deste lado, fui servidora pública municipal por 12 anos, trabalhei no SEMAI, trabalhei na prefeitura, sou muito grata por todas as oportunidades que eu tive ao longo deste período e fico muito contente de poder retornar este ano virtualmente falando por conta da pandemia. Fico muito feliz de poder retornar e falar um pouquinho com vocês sobre um tema muito relevante que a CIPAT escolheu, que é a saúde mental. Considerando este ano de pandemia, considerando tantas dúvidas, tantas incertezas, tantos momentos diferentes que nós estamos vivendo, manter a nossa saúde mental equilibrada, estarmos bem internamente, estarmos bem emocionalmente, ajuda a gente passar por essas adversidades de uma maneira mais tranquila, uma maneira mais leve. Eu vou pedir licença para compartilhar a minha tela com vocês. E eu quero falar um pouquinho sobre inteligência emocional no dia a dia. Como eu vim falando aí sobre a saúde mental, a inteligência emocional é algo muito importante para que a gente possa manter a nossa saúde mental equilibrada. Eu não sei se você sabe, mas foi feito um estudo, uma pesquisa pela Organização Mundial da Saúde para saber como é que estava a ansiedade entre as pessoas do mundo. Foi feito, então, um estudo e, pasmem, o Brasil está em primeiro lugar na lista, ele está no topo dos países do mundo com pessoas sofrendo por ansiedade. Quando eu digo isso, é em qualquer grau de ansiedade, não necessariamente um distúrbio, tá? Nós temos 9,3% da população acometidas por ansiedade. Quando a gente traz isso para números, é realmente assustador, é um número alarmante. Pensa aí que nós temos numa média de 215 milhões de pessoas no Brasil, é realmente um dado bem considerável, um dado assustador. Em segundo lugar vem o Paraguai, com 7,6% de sua população, e considerando o tamanho do país, é também um número grande. Em seguida vem a Noruega, em quarto lugar a Austrália, em quinto lugar o Chile, com 6,5%. Observe que nós temos 3 países do continente sul-americano dentro dessa pesquisa, entre os 5 primeiros, com pessoas sofrendo de ansiedade. Quando a gente traz para números e a gente começa a falar de uma população mundial, nós temos 264 milhões de pessoas acometidas por este mal, 3,6% da população. E, curiosamente, de 2005 para cá, esse número vem aumentando em média de 15%. Quando a gente fala da depressão, também foi feito um estudo para saber como é que estavam os níveis de depressão pelo mundo. Em primeiro lugar, temos a Ucrânia, com 6,3% de sua população, depois a Austrália, em terceiro lugar, Estônia, em quarto lugar, Estados Unidos, e quinto lugar, cá estamos nós novamente, Brasil, com 5,6% da população, em quinto lugar no ranking, e considerando que nós estamos com a nossa população na faixa de 215 milhões de pessoas, nós estamos falando de mais de 10 milhões de pessoas acometidas pela depressão, um número assustador realmente, um número alto, um número que precisa ser observado. Nós precisamos estar atentos, inclusive, para não fazer parte desta estatística, não é mesmo? Trazendo para uma população mundial, nós estamos falando de 322 milhões de pessoas com depressão. Olha que assustador, olha que número, que dado preocupante. É muita gente sofrendo deste mal. Veio a pandemia, inclusive, para trazer mais incerteza, mais insegurança para nós, este momento atípico, como eu disse anteriormente, com pessoas sem saber o que será, muitas pessoas desempregadas, pessoas em home office tentando se adaptar a este novo normal, essa nova rotina, pessoas com medo de ficar doentes, pessoas que já tiveram doenças na família, Covid na família. Então, realmente, um momento onde a gente está passando por muita preocupação, um momento onde a gente vem passando por muitos sentimentos, um turbilhão de emoções, não é mesmo? E para você ter uma ideia, foi feita uma outra pesquisa do grupo Abril e o MindMiners, que constatou que 76% da população teme a superlotação dos hospitais,
e 70% da população está com medo do desemprego e da segurança dos seus amigos e familiares. Então, você veja que as pessoas estão ainda mais preocupadas do que o comum, as pessoas estão temendo não só por elas, como também pelas pessoas que estão ao seu redor, não é mesmo? E aliado a tudo isso, a gente fala de manter a saúde mental, de tentar manter um equilíbrio emocional, mas aliado a tudo isso, quantas vezes a gente para realmente observar se a gente está cuidando das nossas emoções, não é mesmo? Pelo contrário, muitas vezes a gente tem hábitos que nós fazemos quase que rotineiramente, quase que inconscientemente, e a gente nem percebe que está fazendo, e o quanto isso nos prejudica emocionalmente, o quanto isso prejudica a nossa saúde mental. Perceba, eu vou trazer alguns hábitos que a gente faz diariamente, talvez, e nem se dê conta do quanto a gente não está fazendo bem a nós mesmos. Avaliar-se de forma negativa. Quantas vezes nós deixamos de ver as nossas qualidades, as coisas boas que a gente faz, de enaltecer o que a gente tem de bom, e a gente fica só vendo o que a gente faz de ruim, só avaliando, observando o que a gente faz de ruim, só trazendo os nossos pontos negativos, não é mesmo? Quantas vezes a gente para enaltecer algo de bom que nós fizemos? Omitir as suas emoções. Fazemos ou não fazemos isso? Muitas vezes represamos os nossos sentimentos, represamos, deixamos de falar. É importante que a gente tenha alguém com que a gente possa compartilhar. Não que a gente precise o tempo todo ficar falando, estou feliz, estou triste, estou isso, mas é importante que a gente tenha alguém com quem a gente possa compartilhar o que a gente sente, para que isso não fique represado dentro de nós. Cobrar-se em excesso. Fazemos ou não fazemos isso? Cobrar-se em excesso. A gente está o tempo inteiro vendo o que a gente está fazendo de ruim, a gente está o tempo inteiro nos criticando, o tempo inteiro nos cobrando por não termos conseguido fazer alguma coisa, e a gente não se lembra de olhar o que a gente fez de bom, a gente não se lembra de enaltecer o que a gente fez de bacana. Preocupar-se excessivamente com o futuro. Da mesma maneira que existem pessoas que ficam olhando para o passado e acabam se prendendo a isso, preocupar-se excessivamente com o futuro gera ainda mais ansiedade, gera incerteza, gera esses sentimentos de medo, de angústias, de preocupações. Então, preocupar-se excessivamente com o futuro também é algo que a gente precisa estar atento, viver aqui, viver no presente. Assumir responsabilidades alheias. Quantas vezes nós assumimos as responsabilidades de outras pessoas? Quantas vezes a gente assume responsabilidade dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos maridos, esposas, namoradas, namorados, não é mesmo? Nós precisamos saber os limites, nós precisamos saber os nossos limites e precisamos saber colocar esses limites. Dizer não é fundamental para que a gente não gere uma pressão interna muito grande dentro de nós mesmos. Encarar com pessimismo as adversidades. Veio aí a pandemia para fazer com que a gente treine a todo momento isso, que a gente mantenha um pensamento elevado, para que a gente mantenha sentimentos elevados, porque encarar com pessimismo tudo que acontece vai fazer com que a gente se sinta cada vez mais preocupado, se sinta cada vez mais deprimido, se sinta cada vez mais emotivos, enfim, ansiosos. Encarar com pessimismo as adversidades é algo que a gente faz muitas vezes inconscientemente. A gente, quando vê, já está falando que não vai dar certo, que nós não vamos conseguir. Em contrapartida, nós podemos olhar as oportunidades, as adversidades, perdão, de uma outra maneira, como oportunidades. Fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Bom, fisiologicamente falando, o cérebro ele foi feito para trabalhar de uma maneira linear, fazer uma tarefa por vez, uma atividade por vez. Então, muitas vezes a gente tem essa mania, esse hábito de fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Isso vai sobrecarregando o nosso corpo, sobrecarregando o nosso sistema. Nós vamos ficando sem energia e fazemos isso o dia inteiro praticamente sem ao menos parar para dar aquela respirada, não é mesmo? Tentar agradar sempre as outras pessoas. Quantas vezes, por medo de se indispor, por não querer desagradar, por não querer
criar uma sensação ruim nos nossos relacionamentos, a gente fica ali tentando agradar sempre. Quantas vezes a gente faz isso e quantas vezes a gente acaba não trazendo para nós mesmos conforto com isso, quantas vezes a gente fica pressionado por conta disso. Então, realmente prestar bastante atenção, porque é algo que nós fazemos quase que sempre e que precisamos pensar na gente, nos colocar também em primeiro lugar. Não ter lazer. E não ter lazer não significa fazer uma viagem cara para você sair de férias ou algo assim luxuoso. Não ter lazer é as coisas rotineiras, às vezes básicas, do que a gente pode fazer no dia, passear na praça, assistir um seriado que a gente gosta, ler um livro, passear com o filho, com o seu animal de estimação. Não ter lazer é isso, é a gente ficar o tempo todo só preocupado com o trabalho, só preocupado com a rotina da casa, com a rotina, às vezes, dos filhos, o colégio, a gente esquecer de fazer as coisas que a gente gosta para dar aquela espairecida, para dar aquela respirada, aquela serenada. Pensar excessivamente no passado. Da mesma maneira que nós estávamos falando sobre o futuro, pensar excessivamente no futuro e o quanto isso nos deixa ansiosos, pensar excessivamente no passado também nos prende, nos limita. Nós precisamos olhar para trás, nós precisamos ver o que aconteceu, mas não ficar preso ali no passado, não ficar preso e remoendo o que aconteceu, fazer com que aquilo nos bloqueie, nos limite. Perceber o passado, perceber o que aconteceu, perceber os sentimentos, as emoções, porém deixar isso no passado, viver aqui, fazer com que os acontecimentos do passado sejam apenas aprendizados para o que a gente vive aqui e agora. Nunca perdoar seus próprios erros. Perceba como somos cruéis conosco, como somos intolerantes conosco. Muitas vezes nós perdoamos os outros, nós perdoamos as coisas que as pessoas fazem para nós e nós mesmos não nos perdoamos, a gente fica se martirizando, se culpando. Isso é algo que gera sentimentos ruins dentro da gente, isso é algo que não faz bem para a nossa mente e depois acaba não fazendo bem também para o nosso corpo. Então, precisamos aprender a perdoar e ser mais tolerantes, mais amorosos conosco, não é mesmo? Tudo isso que eu acabei de falar acaba prejudicando a nossa saúde mental. Foi feita a saúde mental pelo conceito da Organização Mundial de Saúde, é um estado de bem-estar. A Organização Mundial da Saúde vê que para que a gente esteja com uma saúde mental equilibrada, nós temos que estar bem física e mentalmente, intelectualmente, com o nosso meio familiar, profissional e financeiramente, e no nosso meio social. Então, quando nós estamos bem conosco, quando nós percebemos as nossas habilidades, quando nós sabemos lidar com os estresses do dia a dia, quando nós somos produtivos, quando a gente interage bem com a nossa sociedade, nós temos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, uma saúde mental equilibrada. Poxa, Thaís, mas falando assim parece fácil, né? Olha quantas coisas nós precisamos fazer para que a gente esteja bem. Realmente não é fácil, realmente são muitas coisas que acontecem ao longo do dia, a gente experimenta muitas emoções, muitos sentimentos, muitas sensações, ora estamos felizes, ora acontecem coisas que nos deixam alegres, ora acontecem coisas que nos deixam tristes, nos deixam incertos, nos deixam ansiosos, enfim. E como é que a gente faz, então, para lidar melhor com tudo isso? Como é que a gente faz para que a gente tenha uma saúde mental, para que a gente esteja internamente mais tranquilo, mais equilibrado, emocionalmente mais leve? Como a gente faz? Hoje em dia nós temos várias alternativas, nós temos médicos, pessoas capacitadas, profissionais da área, realmente capacitados para nos auxiliar. Não significa necessariamente que você precisa ter um distúrbio, que você precisa estar passando por algo assim para que você procure um médico desta área. Você pode, de repente, estar passando por um momento de alguma oscilação, um momento que você não se sente bem, e existem profissionais que podem sim te auxiliar a sair deste momento, a encontrar suas respostas, a encontrar os
seus caminhos. Poxa, mas eu não gostaria de ir para essa área de medicina, de tomar remédio, eu gostaria de alguma coisa mais light. Existe aí também as terapias alternativas, que tratam do ser humano como um todo, as terapias que tratam o ser humano de uma forma holística, que podem ser acupuntura, que pode ser o reiki, que pode ser a meditação, são terapias que te tratam de uma maneira mais medicinal, de uma maneira mais sem remédios, digamos assim, né? Desculpa. Então, existe sim outras alternativas que você pode fazer que não a medicina convencional. Meditação, por que não meditar? Hoje você pode fazer a meditação em casa, nos seus momentos de tranquilidade, no momento em que você está sozinho, no momento que você vai dormir, enfim, você pode escolher este momento, você pode procurar na internet, existem meditações guiadas, as empresas vêm trazendo a meditação já, o Mindfulness, para dentro da empresa, do mundo corporativo. O Mindfulness é a meditação com atenção plena. Tudo isso para quê? Para que o ser humano tenha a sensação de bem-estar, a sensação de mais produtividade, que esteja melhor consigo. Esportes, por que não esportes? Os esportes liberam na gente hormônios que trazem as sensações também de bem-estar. Inclusive, próprios médicos, as pessoas da área da saúde indicam que façamos esportes, isso faz muito bem, promove a sensação de prazer. Esportes também é uma maneira de você lidar com tudo isso, é uma maneira de elevar a saúde mental. Hobbies. Fazer o que você gosta, de repente você gosta de pintar, você gosta de desenhar, você gosta de costurar, de tricotar. Quantas coisas você pode parar ali e fazer no seu tempo? É uma maneira de você se concentrar naquilo, é uma maneira de você se desconectar dos outros acontecimentos do dia a dia e cuidar um pouquinho de você mesmo, estar naquele momentinho seu. Isso também faz muito bem, isso também traz uma sensação de prazer, de alegria, de bem-estar. E além de tudo isso, além de fazer tudo, de buscar todas essas alternativas, é importante também que a gente desenvolva a nossa inteligência emocional. Inteligência emocional é um conceito criado por Daniel Goleman. E a inteligência emocional, inclusive, hoje está entre as competências dos líderes. Hoje, os líderes precisam ter a inteligência emocional para que elas saibam lidar com a sua equipe, conhecer a sua equipe, saber sobre cada membro da sua equipe, tirar o melhor de cada um deles, ter mais produtividade no trabalho, saber também lidar com as suas dificuldades internas, enfim, a inteligência emocional hoje necessário, é algo que a gente precisa desenvolver para que a gente possa estar mais conectado conosco e saber lidar melhor com todas as situações. A inteligência emocional, ela tem a ver com autoconhecimento, ela tem a ver, então, com você olhar para dentro de si, se conhecer, saber do que você gosta, saber do que você não gosta, entender as suas emoções. A inteligência emocional tem a ver com como você gere a sua vida, a sua gestão pessoal, o que você faz da sua profissão, você está na profissão que você gosta, você faz o que te dá prazer, como é que você gera a sua vida financeira. A inteligência emocional tem a ver também como é que você lida com o meio em que você está inserido, com a sua comunidade, como você interage com as pessoas que você do meio em que você está inserido, se você cuida da sua comunidade, se você tem essa sensação do coletivo, esse senso do coletivo. A inteligência emocional também tem a ver com como você gera os seus relacionamentos, como é que você lida com os seus relacionamentos. Então, quando a gente desenvolve a inteligência emocional, perceba que nós temos um equilíbrio maior e a gente consegue lidar melhor com as pessoas, com os relacionamentos, com as nossas emoções, porque nós estamos olhando também para dentro de nós mesmos, nós estamos conseguindo identificar o que é que faz com que a gente muitas vezes haja como a gente age, nós estamos conseguindo
nos conhecer, a inteligência emocional permite isso, e você, então, percebe que muitas vezes você tem determinadas reações por conta da maneira como você enxerga o mundo. E isso é muito bacana, o autoconhecimento é realmente importante, o autoconhecimento é algo que precisa ser praticado diariamente. Eu digo que o autoconhecimento não é fácil, olhar para dentro de si, reconhecer as suas dores muitas vezes, reconhecer, encarar seus medos, não é fácil, mas é libertador, porque a gente passa a ter muita consciência de que a gente interfere e muito no meio que a gente vive. Como é que a gente faz, então, Thaís, para treinar nossa inteligência emocional? Nós vimos aí hábitos que prejudicam, hábitos que nós fazemos que nos trazem sensações que não são legais, não nos fazem bem. E como é que a gente faz para desenvolver a inteligência emocional? Como é que a gente faz para treinar a inteligência emocional? Como que a gente faz para trabalhar isso? Eu vou deixar aqui algumas dicas, eu vou falando daqui, você vai anotando daí, uma pena a gente não poder interagir, mas observe que tem coisas que são bacanas e simples de serem feitas e que com certeza trarão resultados muito legais no seu dia a dia. Observe os seus comportamentos, olhe para dentro de si, entenda como é que você, como eu disse agora há pouco, como você reage às situações. Se observe, observe como é que você se sente, observe seus sentimentos, tudo isso é importante, tudo isso passar a ter a consciência de si é muito importante. Entenda que as adversidades acontecem e siga adiante. As adversidades estão aí a todo momento, nós vamos passar por situações que a gente muitas vezes não sabe lidar, nós vamos sentir coisas que nos trazem, às vezes, sentimentos que não são bons. As adversidades trazem isso com elas, porém, que tal olhar as adversidades de uma outra forma? Olhar as adversidades como uma maneira de você superar os seus limites, uma maneira de você buscar novas soluções. Quando vem a adversidade, a gente tem duas alternativas: ou se entregar a elas, e deixar que elas tomem conta e que a gente não faça nada, ou a gente buscar novas soluções. Veja como isso é bacana para que a gente trabalhe, inclusive, o nosso cérebro na busca de resolução de problemas, como a gente trabalhe dentro de nós maneiras de encontrar novos caminhos, e isso vai fazer com que a gente, inclusive, tenha mais autoestima, autoconfiança, por a gente ter essa sensação de capacidade, de saber solucionar. Então, entenda que as adversidades acontecem e a vida segue. Conhecer suas habilidades e conseguir explorar o máximo do seu potencial. Entramos aí novamente na tecla do autoconhecimento, nos conhecer, saber que somos bons, saber que a gente gosta de fazer, o que a gente sabe fazer muito bem. Muitas vezes nos meus atendimentos eu pergunto para as pessoas o que você gosta, o que você sabe fazer, e às vezes elas travam. Muitas vezes as pessoas querem fazer uma transição de carreira, elas não estão contentes, por exemplo, no trabalho que elas estão, porém elas não sabem nem por onde começar, porque elas não sabem o que elas gostam de fazer, elas não sabem o que elas são boas em fazer. Então, conhecer suas habilidades, olhar para dentro de si, conhecer o que você gosta de fazer, explorar isso para que você vá treinando, se tornando cada vez melhor naquilo que você faz muito bem. Domine suas emoções. A raiva está aí para mostrar para a gente que às vezes a gente age impulsivamente. Não é que é ruim sentir a raiva, é um sentimento normal de ser sentido, como medo, como amor, como alegria. Porém, quando a gente domina a raiva, a gente usa ela como uma mola propulsora. Não só a raiva, mas as emoções em si. Muitas vezes a gente não pensa e responde de uma forma que não é legal, a gente acaba magoando outra pessoa ou criando uma situação que fica desconfortável por conta da gente não saber dominar as nossas emoções. Então, isso é importante que a gente faça, é importante que a gente tenha essa consciência de si, aí a gente volta ali no observe os seus comportamentos, se conheça, olhe para dentro de si, que tudo isso vai fazendo parte de um processo onde você começa a entender por que você reage de determinadas maneiras
E quando você domina suas emoções, você pode agir de uma outra forma e ter resultados completamente diferentes do que você teria se tivesse explodido ou se tivesse ficado muito sensível, chorado, se magoado, enfim. Dominando as emoções, a gente tem resultados realmente diferentes. Reconhecer seus pontos de melhoria e buscar a solução. Da mesma maneira que saber quais são as nossas habilidades faz com que a gente explore o nosso potencial, que a gente tenha resultados melhores, reconhecer os nossos pontos de melhoria também faz isso. A gente tem que olhar para dentro de si e reconhecer: nisso eu não sou bom, nisso eu tenho dificuldade, isso eu vou ter que desenvolver se eu quero fazer algo diferente. Então, nós precisamos sim encarar. Eu falo que o ser humano, nós somos luz e nós somos sombra. Nós temos os nossos pontos positivos, as nossas coisas legais, as nossas qualidades, mas nós também temos os nossos pontos a desenvolver. Nós também temos os pontos onde a gente precisa melhorar, e a gente precisa ter essa coragem de olhar realmente para dentro de si, de encarar isso, assumir, para que a gente possa se desenvolver e a gente passa então a ter mais sucesso, a gente passa a conseguir fazer coisas que a gente não fazia, fazer coisas que às vezes a gente queria fazer, mas nos limitava porque a gente não tinha coragem de olhar para aquele ponto de melhoria. Então, olhar para dentro de si, trabalhar também esses comportamentos, essas coisas que a gente precisa melhorar e desenvolver. Fazer coisas que realmente gosta. Precisamos sim parar e fazer o que a gente gosta, trabalhar no que a gente gosta, buscar coisas que a gente gosta, passear com o nosso animal de estimação, se você tem um, com seu filho. Isso é importante. Viver só na obrigação não é bacana. Viver só gerando essas pressões internas do dia a dia, viver em cima dos problemas, das responsabilidades. Precisamos fazer isso? Sim, isso faz parte da nossa rotina, isso faz parte da nossa vida, mas nós precisamos dar aquela pausa para a gente também fazer o que gosta. Observa se você está fazendo o que você gosta. Hoje você faz o que te dá prazer? Hoje você trabalha com o que você te dá prazer? Hoje você tem um momento de alegria com a sua família, um momento de lazer? Observe como é que você está lidando com o seu dia a dia, com a sua rotina, e faça coisas que realmente você gosta de fazer. Ter autocrítica adequada, nem muita, nem pouca. Como a gente disse ali atrás, a gente está naquele chicote nas costas o tempo todo, nos criticando, o tempo todo enaltecendo o que a gente não faz de bom, o tempo inteiro vendo defeito, o tempo inteiro vendo problemas. Então, vamos manter aí uma autocrítica no caminho do meio, digamos assim, nem muita, nem pouca. A autocrítica é bacana para que a gente possa se desenvolver, a autocrítica é bacana para que a gente possa observar o que a gente precisa fazer de melhor, mas não para que isso gere essa pressão, para que isso gere esse desconforto que a gente fica gerando em nós mesmos e que não vamos levar a lugar nenhum. Expressar bons sentimentos em palavras, atitudes, melhorando seus relacionamentos. Observa como você lida com as pessoas, como você lida com o meio, como você se relaciona com as pessoas ao seu redor. Observe como você lida com o coletivo. Eu digo aqui que muitas vezes as pessoas elas não pensam no outro, ela não observa, não pensa, por exemplo, que se ela parar o carro dela na vaga de um gestante, um deficiente, porque é só um minutinho, essa pessoa pode chegar e precisar da vaga, essa pessoa pode realmente precisar da vaga, e aí vai interferir no coletivo. Quando a gente joga um lixo, quando as pessoas jogam lixo na rua, elas não estão colaborando para a limpeza, elas não estão colaborando com a natureza, enfim. Observar como você lida com seus relacionamentos, como você lida com o coletivo, observar, expressar sentimentos bons, palavras boas, fazer o bem, isso com certeza traz uma sensação muito boa, uma sensação de leveza, uma sensação muito agradável. Aprenda a lidar com a pressão. Pressão vai existir o tempo todo. A gente vai ter a pressão do nosso trabalho, a gente vai ter a pressão da nossa rotina, da nossa vida. A vida está cada vez mais corrida, o tempo está cada vez mais curto. Nós temos a nossa pressão que nós mesmos fazemos. A gente está vendo aí quantas coisas a gente faz e que gera essa pressão interna. Temos que saber parar, dar aquela respirada, dar aquela acalmada, serenar
sair, né, dessa vibe, como diz, para que a gente possa ficar mais tranquilo, para que a gente não se sinta ansioso, para que a gente não entre numa depressão, aprender a lidar com a pressão, aprender a controlar as emoções, perceba que tudo isso faz parte de um caminho que se completa. Assumir a responsabilidade pelo que acontece na sua vida, em vez de procurar culpados. Muitas vezes, fazemos ou não fazemos isso? Tem até uma frase que diz, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser, não é mesmo? Mas não, se a responsabilidade é minha, eu que tenho que saber lidar com isso. Eu não tenho que ficar preso, procurando culpado o tempo inteiro, me limitar, ficar olhando para o passado. Eu tenho que seguir adiante, assumir a responsabilidade pela minha vida, assumir a responsabilidade pelo que eu faço. Eu digo que quando a gente culpa os outros, eu penso da seguinte forma: o que os outros fazem é problema deles, como eu reajo é um problema meu. E como é que eu quero reagir diante das circunstâncias? Eu quero ficar o tempo inteiro procurando um culpado ou eu quero seguir? Eu quero ter resultados, eu quero ter uma vida diferente, enfim. Assuma as responsabilidades pelo que acontece na sua vida. Isso faz toda a diferença. Você passa a perceber que você tem o domínio das situações, você tem o domínio das suas emoções, independente do que tenha acontecido, independente de ter acontecido algo circunstancial, você tem o domínio e você que vai definir como é que você quer encarar as situações. Expresse a gratidão, a expressar sentimento de gratidão também libera no nosso corpo hormônios que trazem a sensação de prazer, hormônios que trazem a sensação de bem-estar. Quando a gente agradece, a gente muda a nossa fisiologia, a gente muda o nosso estado emocional. Não é possível que você esteja agradecido por uma coisa boa e ao mesmo tempo pensando em algo ruim. Então, expresse a gratidão pelo que você tem, pelo que você já conquistou. E não precisa ser coisas grandes, coisas pequenas do dia a dia, sua casa, o seu alimento, a sua família, a sua saúde, o sorriso do seu filho, o seu animal de estimação, o carinho que você recebeu, um abraço de um amigo, uma palavra de conforto. Seja lá o que for, as oportunidades que você tem, agradeça. E, mais do que tudo, dentro do possível, claro, principalmente nos dias de hoje, esteja perto de quem é importante para você. Isso faz muito bem, isso nos gera muito bem-estar, isso faz muito bem para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde mental. Esteja perto das pessoas que você gosta, faça seus hobbies, receba carinho, esteja perto de quem te faz bem. E eu digo ainda que as adversidades despertam em nós capacidades que, em condições favoráveis, teriam ficado adormecidas. Aproveite as oportunidades, aproveite as adversidades para que você se desenvolva ainda mais, aproveite para que você eleve a sua saúde mental, esteja bem, aproveite para que você tenha novos resultados na sua vida. Veja as oportunidades e as adversidades de uma outra forma. Prepare-se, esteja pronto para a vida. Eu agradeço a vocês por estar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar um site aqui para que vocês possam fazer o seu teste de perfil comportamental. É um teste gratuito, muito legal. É um início para o autoconhecimento, é uma ferramenta excelente para o autoconhecimento. Você saber das suas habilidades, seus pontos fortes, por que é que você age, por que você se comporta como se comporta. Isso tudo sai nesse relatório muito, muito interessante. Algumas pessoas já fizeram em alguns treinamentos que eu dei na prefeitura, na escola de governo, e eu recomendo. É muito legal, é divertido e é muito interessante. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar meus contatos aqui, meu muito obrigada. Fica aqui o meu e-mail para contato, caso alguém queira se comunicar comigo. Mais uma vez, obrigada a Cipate pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Desejo muita inteligência emocional, se desenvolva cada vez mais. Desejo tudo de bom a todos vocês.
Eu desejo uma vida próspera, eu desejo sucesso, eu desejo que essa pandemia acabe, que a gente possa se ver novamente, se abraçar. Tudo isso faz muito bem para o nosso bem-estar. Um grande abraço a todos e até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau.